Mais um dia na presença do Senhor, podendo louvar e bendizer o seu santo nome. Quem está feliz com Deus? Amém. Glória a Deus, eu estou feliz, estou vendo o nosso irmão Douglas ali. Deus abençoe, quanto tempo, Deus abençoe a sua vida. A todos que estão aqui pela primeira vez, Deus abençoe. A todos que já é dessa casa, Deus abençoe a sua vida. Eu tenho a certeza que Deus tem algo a ministrar em nossos corações. Amém? Você quer receber algo da parte do Senhor? Quem veio buscar algo da parte do Senhor? Amém, glória a Deus. Glória a Deus, eu tenho certeza que Deus irá falar com você. Eu quero aproveitar que os irmãos estão de pé. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8 e versículo de número 18. Mateus 8, 18, capítulo 8, versículo de número 18. Todos acharam? Amém. Vamos fazer a leitura. Versículo 18 diz assim: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a outra margem. E aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Versículo de número 20. E disse Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu Pai. Jesus, porém, disse: Segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Amém. Podeis se sentar glorificando o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, antes de começar a ministrar, eu gostaria de falar a vocês, nós temos as nossas redes sociais aqui da igreja, tá bom? Nós temos Instagram, TikTok, canal no YouTube. De repente, se você esteve aqui, assistiu alguma mensagem, Deus falou com você e você gostaria de assistir-la novamente, entra lá no nosso canal do YouTube, tem a mensagem lá e eu tenho a certeza que Deus irá te abençoar. Logo, logo nós vamos estar transmitindo os cultos ao vivo, então você está aqui, tem alguém que está na sua casa, ou de repente você não consegue vir no culto de segunda-feira, nós vamos disponibilizar o link para você e você vai conseguir assistir o culto e fazer parte, e eu tenho certeza que Deus irá te abençoar. Então, se você ainda não conhece as nossas redes sociais, entra lá, eu tenho certeza que vai ser edificante para a sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Amém. Queridos, nós lemos um texto aqui, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 8, versículo 18. O título aqui, que aparece na minha Bíblia, não sei se está na de vocês, está escrito assim: Como devemos seguir a Jesus? Este é o tema desse texto, e com certeza existem algumas lições lindas e profundas de Jesus, desses lindos versículos. A história de Jesus é uma história muito conhecida. Você conhece a história de Jesus. Até quem não é crente conhece a história de Jesus. Todo mundo sabe como Jesus veio ao mundo, através da vida de Maria. E Jesus, no mesmo processo que nós passamos, nascemos, vivemos o nosso período ali como bebê, vamos virando uma criança, depois nós vamos passando pela pré-adolescência, viramos adolescente, vamos virando jovem, chegamos à fase de adulto, e assim se vai. Jesus passou por esta mesma etapa, apesar de Jesus vir do céu, porque Jesus ele não nasce, talvez não sei se você vai conseguir entender, mas eu vou tentar ser o mais claro possível. Jesus não passa a existir ali no ventre de Maria, não. Jesus já existia. Nós sabemos que Jesus, ele já existia desde a fundação do mundo. Jesus vai ser manifesto como homem na vida de Maria. A Bíblia diz que Jesus ele vai crescendo dentro de um contexto familiar, como você. Ele cresce, tem os seus pais, ele vai ter a sua infância, e talvez a diferença entre nós, brasileiros, com Jesus seria a cultura. Jesus não nasceu dentro do mesmo contexto cultural que o nosso.
Jesus não teve os mesmos ensinamentos culturais que nós temos. Nós nascemos no Brasil, temos uma certa, um certo segmento, né? Então a criança nasce, vai para a escola e aquilo tudo. Tem as culturas, tem a cultura dos alimentos, não é assim? Jesus nasce em um país totalmente diferente, com culturas diferentes. Fora a cultura, Jesus nasce em um tempo totalmente diferente do nosso. Jesus não nasceu tendo a tecnologia que nós temos. Não nasceu tendo a mobilidade que temos. Hoje você vai trabalhar, você acorda, você pega um transporte público, você tem a opção de utilizar o transporte público, que é o que normalmente acontece. Você tem a opção de utilizar o seu veículo próprio para fazer a locomoção, né? A mobilidade. Jesus não teve todos esses apetrechos, todas essas coisas que facilitam o nosso dia. Porque hoje você pegar um metrô e sair daqui para o Cajão, para Santo Amaro, é uma regalia, é uma facilidade. Na época de Jesus, se ele quisesse sair da Judéia para ir para Samaria, ele tinha que ir na canela. Ele tinha que ir na caminhada. E talvez na época de Jesus, uma das maiores tecnologias que ele possuía era as sandálias nos pés. Jesus ele vai crescendo e se desenvolvendo. Só que o interessante é que quando você lê todos os evangelhos, você dificilmente vai ver a história de Jesus que antecede os seus 30 anos. Nós sabemos que o pai de Jesus era carpinteiro, então nós cogitamos que Jesus também seguia essa mesma função. Mas não sabemos de Jesus a respeito de escola, não sabemos de Jesus a respeito de amigos, não sabemos de Jesus a respeito do que ele gostaria de fazer. Se ele brincava quando criança, se escondendo de pega-pega, de esconde-esconde, ou se ele jogava, nós não sabemos. Mas o mais interessante é que passa-se 30 anos e nós não sabemos detalhadamente os passos de Jesus. Você vai entender um pouco disso. Quando Jesus chegar aos seus 30 anos, do nada Jesus aparece. E o que tinha escassez da história de Jesus agora vai ter em abundância. Porque os 3 evangelhos aqui, ou os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vai falar de Jesus dos seus 30 aos 33. Totalizando 3 anos de ministério de Jesus. Diga comigo, 3 anos. O ministério de Jesus foi 3 anos. 3 anos. E nesse ministério Jesus vai curar. Nesse ministério Jesus vai transformar. Nesse ministério Jesus vai dar vista. Nesse ministério Jesus vai fazer coxo andar. Nesse ministério Jesus vai dar vida novamente a quem perdeu. Em 3 anos Jesus vai fazer coisas que pessoa em 60, 70 nunca fez. Em 3 anos. Só que o interessante é que nós, cristãos, nos atentamos simplesmente ao período do ministério de Jesus. Dificilmente você irá ver alguém falar do intervalo de Jesus, talvez dos seus 5 até os seus 30. E aqui há algo muito interessante e cabe a nós. Os 30 anos de Jesus não é um período que Deus lhe esconde. Não é um período em que Jesus está... Não, é um período em que Jesus está se preparando. Jesus está 30 anos da sua vida se preparando para se apresentar em apenas 3 anos. Em 3 anos, Jesus se preparou 30 para se apresentar 3. Dá 10%, né? 30 para 3. Aqui nós percebemos uma grande diferença de espaço de tempo. Jesus ficou mais tempo se preparando do que exercendo. Jesus passou mais tempo se preparando
que se aparecendo. E eu não estou falando se aparecendo no termo pejorativo. Eu estou falando do termo físico mesmo, de se mostrar, de revelar seu ministério. Um período de preparo para Jesus foi mais importante do que o período de aparição. Só que Jesus ele já nos dá um grande ensinamento. Se preparar é melhor do que se aparecer. Se preparar é melhor do que no dia de se apresentar, se é assim que eu posso dizer. Estar preparado é muito melhor para depois se apresentar. Você está entendendo isso? Jesus, ele se preparou por 30 anos. E nós vemos alguns relatos bíblicos que um certo dia Jesus, não me lembro se com 12 ou se com 15 anos, acredito com 12, Jesus entrou na sinagoga entre os fariseus e os doutores da lei. As pessoas que tinham conhecimento. Porque quem é doutor, você precisa ter a graduação, você precisa ter o mestrado, depois você vem para o doutorado. Então é uma pessoa que tem base e argumento no que está falando. Se você for sentar com um doutor especializado, ele vai ter base e argumento no que ele está falando, pois ele estudou. Se você for sentar com um advogado e ele for especializado, ele vai te dar informações com base no que ele estudou. Ele tem conhecimento no seu campo. Jesus naquele dia se assentou com os escribas e com os doutores da lei, pessoas que tinham conhecimento, e Jesus falava de coisas que eles não entendiam. Jesus com 12 anos começou a falar de coisas e assuntos acerca do reino de Deus que eles nunca haviam imaginado, ou estudado, ou pensado. Jesus com 12 anos estava indagando a eles com relação da palavra, da escritura, do conhecimento. Com 12 anos, Jesus não estava fazendo milagre. Com 30 anos, Jesus já manifestando o seu ministério, começa a executar os milagres. Começa a realizar, colocar na prática o que a palavra, na teoria, ensinava. Agora, o mais interessante é que eu gostaria de aplicar isso no seu coração. Escute isso com muito amor e com muita verdade. Se preparar é melhor do que se apresentar. Estar preparado é melhor do que se apresentar. Se preocupar em se preparar é melhor do que se preocupar em se apresentar. É melhor você gastar tempo se preparando do que gastar tempo se preocupando como vai se apresentar, como você vai se aparecer, se a sua roupa vai estar bonita, se a sua gravata vai estar passada, se a sua blusa vai estar bem passada, se a sua calça vai estar bem passada. Se preocupe primeiro em se preparar. Se preocupe em estar preparado para a oportunidade. Jesus passa 30 anos da sua vida se preparando. E hoje Jesus está nos convidando a nos prepararmos para o dia. Hoje Jesus está te convidando a se preparar. Jesus te trouxe aqui para te convidar. Se prepare. Prepare a sua vida, prepare a sua alma, prepare o seu coração, prepare a sua mente, prepare todos os ambientes da sua história, porque quando chegar o tempo de Deus em mudar a sua vida, não vai ser novidade para você, porque você está preparado. Tem pessoas que perdem a oportunidade da sua vida porque não se preparou. Quantas pessoas no nosso meio perdeu a oportunidade porque não estava preparado?
Quantas oportunidades você não perdeu porque não se preparou? Nós temos uma parábola de Jesus a respeito da preparação, que nós conhecemos sobre as virgens. Elas tinham um período para se preparar, mas não se preparou e deixaram para o último momento. E quem deixa as coisas para o último momento, infelizmente, não está preparado para agarrar a oportunidade. Você já perdeu a oportunidade da sua vida? Com certeza você já perdeu alguma oportunidade. A oportunidade no casamento, a oportunidade no negócio, a oportunidade nas finanças, a oportunidade em qualquer que seja o âmbito. Com certeza você já perdeu alguma oportunidade, porque não se preparou. Mas quando olhamos para a história de Jesus, vemos essa bela lição, a questão do preparo. E hoje, Deus nos trouxe aqui, e o Alex foi muito enfático em dizer isso, que a preparação irá fazer com que nós venhamos alcançar grandes vitórias. Deus te trouxe aqui esta noite para dizer que grandes coisas irão acontecer na sua vida, mas é preciso estar preparado. Grandes coisas irão acontecer na sua história, mas é preciso estar preparado. Grandes portas irão aparecer na sua vida, mas é preciso estar preparado. Hoje a palavra de Deus para os nossos corações é se preparar, estar pronto. É quando as coisas chegarem, ela não chegar com um tom de novidade. Porque as pessoas, quando acontecem as coisas na sua vida, as pessoas falam assim, foi sorte, né? Aconteceu da noite pro dia, foi nada. Eu estava preparado. E ricou da noite pro dia, não, estava preparado, trabalhando igual Jesus, escondido. Estava construindo no silêncio. Estava aprendendo nas escalas da madrugada, construindo. Tem pessoa que está construindo há muito tempo e a pessoa olha e fala assim, é sorte, né? Não, não é sorte não. É preparo. É preparo. E quando você está preparado, a oportunidade não passa. Quando você está preparado, a oportunidade não passa. Quando você está pronto, você diz, pode vir, porque eu estou preparado. E eu quero crer que nessa noite Deus está levantando um povo. Deus está te levantando no sentido de estar preparado. Deus vai te preparar. Você vai se preparar, a oportunidade vai vir e você vai agarrar, porque se preparou. Porque você se preparou. Não foi sorte. Não foi oração contrária. Não foi porque alguém bateu na sua costa. Não foi porque o político te ajudou, foi porque você se preparou. E eu quero convidar você a se preparar esta noite. Vai vir, mas você vai estar preparado. Vai chegar, você vai estar preparado. A bênção vai bater na porta e você vai estar preparado. Vai estar com a lamparina acesa dizendo, Jesus pode vir. A lamparina tem azeite e tem fogo. Eu estou preparado, Jesus. Preparado. É importante se preparar. É importante se preparar para você ir fazer uma entrevista de emprego. Você tem que se preparar. É importante se preparar para seguir um segmento. Eu quero ser médico. Você vai ter que estudar. Você vai ter que ralar. Você que vai ter que passar noites em claros estudando. Mas vai chegar um dia que a oportunidade virá. É importante se preparar. Não faça nada sem preparo na sua vida. Não faça nada sem planejar. Não faça nada, acordei. Não, prepara. Até os céus preparou para Jesus a respeito do seu ministério, enviando João Batista. Enquanto Jesus estava se preparando, João Batista estava pregando. Quem é você?
Tu és Jesus? Ele: não, eu sou a voz do que clama do deserto. Eu sou aquele que está preparando o caminho para o meu Salvador. Até o céu preparou o caminho para Jesus. É importante se preparar. É importante se preparar para ministrar. É importante se preparar para cantar. É importante se preparar para tocar. É importante se preparar, tem que se preparar. A preparação é mais importante do que o dia de apresentação. Você passa-se mais tempo estudando a palavra para ministrar do que vir aqui pregar 40 minutos. Você passa-se mais tempo ensaiando para vir aqui cantar 5 minutos. Você passa-se mais tempo estudando para passar somente 2 horas de formatura. A preparação na nossa história sempre será mais importante. Agora, no que diz respeito à sua salvação, se preparar também é importante. Não se prepare não. Não se prepare não para Jesus vir. Fica coxando em 2 pensamentos para você ver o resultado que você vai ter. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida é que eu, Samuel, nunca vou conseguir controlar o resultado. O resultado a gente não sabe, mas o esforço depende de mim. Se preparar depende de mim. Se vai dar bom ou se vai dar ruim, não sei, mas que eu vou me preparar. Jesus, nos passos da sua vida, Ele ensina o cristão a se preparar. Você se preparou para estar aqui? Não se planejou? Se planejou para estar aqui? Você se preparou para vir à casa do Senhor? Na nossa vida com relação a Jesus Cristo e a salvação, que é o objetivo de nossa história, entende isso aqui. Você que é cristão e tem o objetivo de ir para o céu, porque tem gente que é cristã e não quer ir para o céu. Se o seu objetivo é para o céu, você precisa se preparar para isso. Porque primeiro, nós nem sabemos o dia que Jesus virá. Já tem esse mistério. Isso quer dizer que Jesus pode vir a qualquer momento. E não tem como se preparar na última hora. Não tem. É horrível, não é? Uma coisa é quando você tem uma vida. Olha, um exemplo aqui que eu vou dar para você. Quando você, vamos usar aqui a simbologia de alguém que canta. Quando você é convidado para cantar de última hora e você nem sei lá, você não tem um costume de estar ali cantando toda hora, ensaiando toda hora. Quando alguém te convidar, precisa que você cante agora e tal, não sei o quê. Se você não se prepara, aquilo ali é um choque para você, porque você não se preparou. Da mesma forma para alguém para pregar. Se te convida na última hora para pregar e você não tem uma vida constante ali de estar lendo e buscando a palavra de Deus, aquilo lhe dá um choque. Porque foi de última hora, não é verdade? Mas quando você tem uma vida constante de ler na palavra, de meditar na palavra, ou de cantando todo momento, aquilo não vai ser surpresa para você. Porque por detrás da oportunidade você tem uma vida de preparo ali, ó, contínuo, que ninguém vê, mas você está lá. Ninguém observa, mas você está lá. Batendo pedra todo dia, mas você está lá. Com relação à vinda de Jesus, é dessa mesma forma, irmão. Se você não estiver preparado, quando Jesus raiar no céu, o coração vai bater, a perna vai tremer, o sol vai descer frio. Se tiver tempo para isso, vamos cogitar que sim. Não estou dizendo que não, mas vamos cogitar. Vai suar, você vai ficar e nada. Agora, para a pessoa que tem uma vida constante com Deus, uma pessoa que tem uma vida de entrega a Deus, que vive com Deus, essa pessoa, quando Jesus vier nas nuvens, não vai ser nem novidade para ele, porque ele já está aguardando aquilo. É ou não é diferente? É diferente. Olha para aquelas mulheres que elas estavam com as suas lamparinas, com azeite, elas estavam prontas para receber Jesus. O horário que Jesus viria, que o noivo viria, para elas tanto importava. Porque
a questão não é a hora que o noivo vem, a questão é na hora se ele vier, eu tenho azeite na lamparina para ir com ele. Então aqui nós aprendemos a respeito da preparação, estar preparado. Diga para o seu irmão, é importante você estar preparado. Ok? Então assim, se você leva uma vida de quem não se prepara para as coisas, a partir de hoje, em nome de Jesus, se prepara. Se prepara para tudo, irmão, para tudo. Se prepara para levantar, se prepara para trabalhar, se prepara para tudo. Você nunca vai conseguir ter o controle do que vai acontecer amanhã, mas você estando preparado, você já vai estar na frente de muitas pessoas, pelo menos do ímpio vai. Ok? Se você for um crente que está preparado para a vinda de Jesus, você já está na frente de muitas pessoas. Glória a Deus por isso. Ok? Mas o texto de Mateus capítulo 8, versículo 18, fala a respeito de como devemos servir Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava em uma certa região e ele vendo que havia muita multidão, porque os milagres que Jesus provocava eram tão grandes. E assim, onde tem coisas grandiosas o povo vai. Não é verdade? Onde tem coisa boa o povo vai. E o povo seguia Jesus. Não seguia Jesus pela face bonitinha dele, pelo cabelo dele. Seguia Jesus pelos seus feitos, ok? Seguia Jesus porque Jesus tinha a palavra que dava vida. Um dia, Jesus repreendeu para ele e falou assim: vai-se embora, vamos assim, quer dizer. E Pedro disse para ele: para onde eu vou se só o Senhor tem palavra de vida? Vida eterna, vida, palavra que preenchia ele. Porque tem palavra que é vazia. Palavra que vem até você e não te preenche em coisa nenhuma. Você sai mais vazio e oco. Mas tem palavra que entra dentro do seu coração e que te preenche. Preenche a alma. Jesus tinha essa palavra. E aí, Jesus vem na multidão, ele vai para outro lado, outra região. Chega em outra região, a Bíblia diz que um escriba chega a Jesus e diz: mestre, aonde quer que for, eu te seguirei. Jesus olhou para ele e disse: as raposas têm covios e as raposas têm covil e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua. Aqui Jesus está falando do ministério. Você já entendeu que você tem que se preparar? Só que você tem que se preparar para as coisas espirituais, a mais importante. Você tem que se preparar para o reino de Deus. Quando Jesus vai advertir este homem, porque ele foi até Jesus e disse: Jesus, eu vou te seguir. Por onde quer que você for, eu vou te seguir. É obviamente que o posicionamento dele em falar isso para Jesus estava relacionado à fama. Porque ele viu que Jesus era uma pessoa que atraía a multidão. Ele enxergou em Jesus uma oportunidade de crescimento. Ele enxergou em Jesus a oportunidade de crescer na vida. Ele enxergou em Jesus a oportunidade de se destacar. Só que a intenção desse homem não era crescer espiritualmente. A intenção desse homem não era deixar de ser um escriba para ser um seguidor de Jesus. A intenção desse homem era crescer no meio da sociedade, crescer no âmbito de seus amigos, a garimbar para si riquezas. E isso aqui é um problema para quem quer ser cristão, hein? Quem tem essa visão deste homem e vem até Jesus tem um grande problema. Jesus adverte ele dizendo: meu filho, as raposas têm covil. Sabe o que é covil de raposa? É o ninho dela. Jesus estava dizendo que a raposa, ela tem covil, ela tem aonde dormir. Jesus, as aves dos céus têm os ninhos. Ninho, você sabe o que é? É o lugar de descanso, né? Da pássaro. Aí Jesus disse: mas o Filho do Homem, ele está dizendo dele, o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar. Jesus estava falando para ele assim: se você está vindo a mim atrás de riqueza, você acabou de se frustrar. Se você está vindo a mim para garimpar riqueza neste mundo, você acabou de se frustrar. Por quê? As raposas têm covios,
Os pássaros têm esse ninhos, mas os filhos do homem não têm aonde reclinar a sua cabeça. Jesus estava dizendo, eu não tenho riqueza para te dar, meu filho. Senhor, eu quero um carro do ano. Eu não tenho isso para te dar, meu filho. Senhor, eu vou me tornar crente porque eu quero a melhor casa do Grajaú. Não é isso que Jesus tem para te dar. Senhor, eu vou me tornar crente porque eu quero ser pessoa próspera, Jesus. Então, se eu virar crente, o Senhor vai me tornar uma pessoa próspera, rica. Jesus está dizendo, eu não tenho isso para te dar. Quem vem a Jesus atrás de enriquecimento se frustra. Não é isso que Jesus tem para te dar. É isso aí, vai trabalhar não. O Evangelho de Jesus não é sobre acumular coisas neste mundo. Não ajunteis tesouro aonde a traça, aonde a ferrugem. Ser cristão não significa ter a casa dos sonhos, ter o carro do sonho, ter o emprego dos sonhos. Não. Sabe o que é ser cristão? O que Jesus estava dizendo para aquele homem? Ser cristão é ter renúncia dentro do coração. Vamos continuar lendo aqui. Vamos continuar lendo o versículo de número 21. E outro dos seus discípulos lhe disse, Senhor, permita-me que primeiro vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. No outro texto, que está em Lucas, você vai encontrar essa mesma parábola. O versículo 59 escrito assim: e disse ao outro, segue-me, mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe disse, lhe observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vá e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me primeiro despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9 e versículo de número 59. Foi o que eu acabei de ler. As pessoas acham que seguir a Jesus, irmão, é ter vida abençoada, próspera, carro do ano, casa, essas coisas, vida abundante, apesar que Deus quer tudo isso, mas você precisa se esforçar, ok? Se você quer ter uma vida próspera, meu irmão, rale, vai trabalhar, acorde cedo, passa na madrugada, vá atrás do seu sonho, porque o resultado você não controla. E é diferente, hein? Quando você se esforça, o controle que você não tem no resultado, Jesus tem. Porque às vezes você está buscando, Deus está vendo que você está esforçando, Deus só vai abrir na porta. Ok? Deus sabe que o seu sonho é ter um carro do ano, mas Jesus está vendo você lá ralando, correndo atrás, batendo na porta, e às vezes o negócio não está aprovando, Jesus vai lá de uma forma divina intervir e o negócio aprova. É assim que Jesus trabalha, ok? Agora tem crente que está sonhando, está dormindo, está deitado lá e está achando que as coisas vão mudar. Não é assim. A maioria dessas pessoas que nós acabamos de ler, eles enxergaram em Jesus essa oportunidade. E Jesus o adverte dizendo que Jesus não tinha isso para eles, que o Evangelho tem é outra coisa, que provavelmente todos vocês já passaram. Sabe o que o Evangelho tem para as nossas vidas? O Evangelho tem renúncia. O Evangelho às vezes tem sofrimento, não é verdade? Quem de vocês aqui não já sofreu? O Evangelho, sabe o que? Tem dor. É isso que o Evangelho tem. Ser crente não é fácil. Sabe o que o Evangelho tem mais pra gente? Perseguição. Você não já foi perseguido só pelo fato de ser cristão? Só pelo fato de tentar cumprir os mandamentos de Jesus? Sabe o que o Evangelho tem? O Evangelho tem calúnia. Sabe o que é isso? É você seguir a Jesus
fazer o melhor para Jesus e ser caluniado por detrás. É isso que o evangelho tem. O evangelho tem desgaste. Sabe o que é se desgastar em prol a Jesus? Você lançar a sua vida em prol a obra de Deus. É isso que o evangelho tem. O evangelho tem renúncia, renunciar a si mesmo, às suas próprias vontades. É isso que o evangelho tem. É você renunciar à sua cama quentinha e vir para a consagração, não é verdade? É isso que o evangelho tem. É você, igual os meninos aqui, o pessoal aqui, saber que o culto começa às 6 horas e chega aqui 3 horas, 2 horas da tarde. E passar das 2 até as 8, em prol a obra de Deus. É fazer igual o pessoal aqui, ó, que chega na consagração 8 horas da manhã e às vezes sai às 7 da noite, arrumando aqui, ó. Isso é se desgastar, é isso que o evangelho tem. Quem foi que disse para você que Deus tem uma mansão de 5 quartos com suíte para você? Onde você leu isso? Onde você leu que Deus vai encher o teu bolso e a tua conta de dinheiro? Onde que está escrito isso? Muito pelo contrário, a Bíblia diz: esforça-te, que eu te ajudarei. Um ao outro falou, um ao outro, Jesus disse, um ao outro ajudou, mas ao outro Jesus diz: esforça-te. Porque tem pessoa que nós temos que ajudar mesmo, estender a mão. Não foi isso que aconteceu com Pedro quando ele estava afundando, quando ele estava andando sobre as águas, naquela tempestade? Ele não começou a afundar? Naquele dia ele precisava de esforço ou de ajuda? Responda para mim. Então tem pessoas que nós vamos ter que ajudar sim, mas tem pessoas que vai precisar se esforçar, como Zaqueu, que saiu da sua casa e não se importou se a figueira era brava ou não, se iria lhe ferir ou não. Ele falou assim: eu vou me esforçar, mas que eu vou ver Jesus passar hoje, eu vou. Tem pessoas aqui que Deus vai ajudar, mas tem pessoa aqui que Deus está dizendo: esforça-te. É esforço. Tem pessoa que não precisa mais de ajuda, precisa se esforçar. Esforço é se gastar em prol da obra de Deus, é se doar, é falar: Senhor, eu tenho até sonho, mas deixa ele de lado. Qual que é o sonho do Senhor mesmo que eu quero fazer parte? Qual que é os projetos do teu reino mesmo, Jesus, que eu quero participar? Qual que é a vontade do Pai mesmo, Jesus, que eu quero estar junto? Tem pessoa que não quer seguir esse caminho. Ele fica contente com as mensagens de prosperidade que ele vê no TikTok, que ele vê no Instagram, que ele vê no canal do YouTube. Nós devemos passar pelos traumas que Jesus passou. Traumas não, pelo processo que Jesus passou. Todos nós vamos ser caluniados como Jesus foi. Todos nós um dia vamos nos encontrar com um traidor como Jesus se encontrou. Todos nós vamos ser apredejados. Todos nós vamos se encontrar com a cruz, porque a cruz ela revela quem realmente somos. Porque a cruz não revelou quem era Jesus, porque a cruz nem de Jesus era de Barrabás. Agora, quando eu e você se encontramos com a cruz, ela mostra o Barrabás que somos. Ladrão que não tem o direito de salvação, mas Jesus subiu na cruz e ele transformou a nossa história. Jesus subiu na cruz e falou assim: a partir de hoje tu não vai ser mais Barrabás, mas tu vai ser alguém lavado e comprado pelo sangue do Cordeiro. O acesso está aberto. Jesus corrigiu aquele homem. O segundo disse: Senhor, permita com que eu vá sepultar meu pai. Entende? Isso aqui não é literal. Era um ditado que eles tinham na cultura. Existe diferença entre culturas. Lá eles tinham cultura. Quando as pessoas elas queriam recusar uma proposta, eles diziam: deixa que eu vou sepultar os meus pais. Ele estava recusando a oportunidade de uma forma educada.
estava dizendo, olha, muito obrigado pelo convite, mas primeiro eu preciso sepultar os meus pais. A texto não está querendo dizer que o pai dele estava morto, não. Ele estava querendo dizer, olha, eu não sei quando vai morrer daqui 10, 20, 30 anos. No texto. Meu pai está vivo, mas eu não sei quanto tempo que ele vai morrer. Mas assim, deixa primeiro eu sepultar meu pai, minha mãe, daqui a 50, 30 anos. Que aí quando isso acontecer, eu vou estar pronto para servir o Senhor. Tem pessoa que é assim. Ele quer resolver primeiro os problemas dele, para depois vir servir a Deus. Está errado. Jesus olhou para aquele homem e falou assim, deixe que os mortos sepultem seus mortos. Deixe que seu pai resolva, deixe que seu pai, sua mãe, quem quiser, resolva os problemas dele. Porque a obra é agora e eu preciso de você agora. Era isso que Jesus estava dizendo. Tem pessoas que ele prioriza as coisas dele, as coisas dela, e deixa as coisas de Jesus. O texto nos ensina a estar pronto para Jesus no dia que ele nos chamar. Ele, igual Samuel, ele já estava pronto antes mesmo da sua vocação. Porque sua mãe Ana havia entregado, ele já estava no templo, só esperando Jesus lhe chamar. Então, para resumir tudo isso aqui, o Evangelho, irmão, não é esse mundo de flor como as pessoas falam por aí. O Evangelho é difícil, é complicado. Isso aqui não é novidade para ninguém, porque vocês já passaram por todas essas situações aqui. Ou eu estou mentindo? Todos vocês já foram caluniados por causa do Evangelho, não foi não? Todos vocês já foram zombados pelo fato de ser crente. Todos vocês já foram tentados deixar passado para trás só porque é cristão. Você é cristã, não. Para com isso, para a igreja domingo, 6 horas da tarde. Deixa com isso. Já ou não já? Beber, caramba, beber é tão bom não. E as baladinhas? E as mulheradas e os homens por aí? Se guardar até o casamento, para quê? Não é verdade? Todo mundo já passou por isso. Agora me fala, onde que está para o mundo o lado positivo disso? Hein? Então o Evangelho, ele tem a flor, a sua pérola, mas ele também traz consigo os seus espinhos. Mas tem uma coisa, e aqui é a parte mais linda disso tudo. O Evangelho tem cruz, o Evangelho tem perseguição, o Evangelho tem perda, o Evangelho tem frustração, mas no final tem uma coroa, hein? No final tem uma coroa, hein? No final tem uma coroa. Era para você já estar gritando. No final tem coroa. No final Deus tem coroa. É luta, é prova, perseguição, calúnia, defamação. Mas no final Deus tem coroa. No final tem uma coroa te esperando. Desgastar para Jesus não é em vão. Se desgastar em prol da obra não é em vão. Não é, irmão. Carregar a cruz não é em vão. Sofrer em prol a Cristo não é em vão. Você acha que Jesus vai fazer você passar por tudo isso para no final receber só muito obrigado, tchau e benção? Ah, tá. Um dia eu vi um testemunho de um bruxo na internet mesmo. E ele parou de servir o diabo e foi servir a Jesus. E o termo que ele usou: por que você parou de servir ao diabo e foi servir a Jesus? Ele falou: porque o diabo paga muito mal a quem lhe serve. O diabo rouba a vida dele, rouba, suga, e no final o diabo faz tchau. É assim, irmão. O mundo faz assim com você. Você curte festa, noitada e tal, e pá, aqui não sei o quê. Depois o mundo te chuta desculpa a expressão, te chuta e você fica jogado. E aí depois Jesus tem que tratar a sua vida para transformar, não é verdade? É ou não é assim? Porque Jesus é quem recebe os doentes, não é verdade?
Jesus quer receber o doente. Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para o doente. Porque o que mais tem na igreja é gente doente. É verdade. O lugar que mais tem gente doente não é o grajaú, não, é a igreja. A igreja tem gente frustrada. A igreja tem gente querendo desanimar. A igreja tem gente que não acredita mais em nada. A igreja tem pessoas que já passou por tanta situação, mas Jesus está aqui para nos curar. Jesus ensinou aqueles homens a respeito da vida, como devemos servir a Jesus de todo o nosso coração. E se não tiver todo o coração, irmão, vai com a metade mesmo. Samuel, mas hoje eu não tenho coragem. Então vai com a sua pouca força, irmão. Samuel, mas hoje eu não estou a todo vapor. Vai se rastejando, mas vai. Samuel, mas hoje eu estou sem coragem. Não, vai do jeito que você consegue ir. Vinde a mim como estáis, cansado, oprimido, afatigado. É ou não é verdade? Com trauma, sem trauma, crendo ou não crendo, desacreditando ou não acreditando, o importante é vir. Mas o interessante é que no final da nossa vida, Jesus tem uma coroa para a nossa cabeça. Então, irmão, se você é cristão, igual esses homens aqui são, eu vou servir a Jesus porque eu quero paz na minha vida. Esquece. Eu vou seguir a Jesus porque minha vida vai ser tranquila. Eu já cansei da zoada do mundo. Não é assim, irmão. A maioria das pessoas que vocês sempre falam assim, depois que eu aceitei Jesus, o negócio piorou. Depois que eu nem orava, comecei a orar, irmão, o negócio ficou estreito, hein? Eu nem jejuava, comecei a jejuar, o negócio ficou feio. É porque isso que o Evangelho faz. A palavra de Jesus ela é boa assim, quando ela vem dentro do nosso coração e nos confronta mesmo, que a gente até balança as pernas, que faz com que a gente reflita nos nossos passos, nos nossos caminhos, porque às vezes é melhor andar mancando no caminho certo do que estar correndo no caminho errado. Mas, irmão, tem a parte boa de ser crente, nós somos felizes, não é verdade? Às vezes a gente fica magoado, a gente fica cabisbaixo, mas Jesus entra no nosso coração depois de um culto desse, a gente sai pleno. Tem pessoa aqui que não tem um só leão para matar, não, tem 3 de amanhã para matar, 4. Mas você está aqui feliz, contente, tem paz de espírito, consegue dormir, não é verdade? Glória a Deus por isso. Mas tudo isso é passageiro. Você está sofrendo hoje, mas daqui a pouco você nunca mais vai sofrer. Você está chorando hoje, mas daqui a pouco você nunca mais vai chorar. Você se afastou de alguém por enquanto porque ele partiu, mas daqui a pouco é por tempo limitado. Fala para você mesmo, eu tenho um tempo nessa terra aqui, essa terra aqui. Porque vamos ser sinceros, meu irmão, seja um sincero com o outro. Não tem mais nem graça viver nesse mundo, tem? Tem mais nem graça. O mundo todo corrompido. Você tentar ser honesto em um país que é corrompido. Você tentar ser um empresário em um país que é totalmente corrompido, falcatruas para tudo quanto é lado. Você sofre, irmão. Mas olhe para Jesus. Escute isso, olhe para Jesus, irmão. Deixe os problemas de lado. Pede tranquilidade a Jesus. Paciência a Jesus. Que no tempo certo Jesus virá e nós estaremos na eternidade com Ele. Amém? Por isso, que Deus possa te abençoar. Que essa mensagem fale mais forte ao seu coração. Não se preocupe com as lutas e com os problemas. Se prepare sempre, esteja sempre preparado para a volta de Jesus. Porque eu tenho a certeza que daqui a pouco a coroa estará em nossa cabeça. Amém? Fecha